Eu quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo a Tito. No capítulo 3, nós leremos do versículo 1 ao versículo 7. Capítulo 3, versículos 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Pai, fala aos nossos corações através da Tua palavra. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Nós queremos ouvir a Tua voz. Isso é o que as nossas almas precisam. Isso é o que os nossos corações, as nossas mentes precisam ouvir o Senhor falar através da Tua palavra. E é isso que nós pedimos ao Senhor nessa noite. Nós rendemos as nossas mentes, os nossos pensamentos, as nossas emoções, o nosso ser a Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, reverendo Timothy Keller, falecido há pouco tempo, ele descreve algumas maneiras, 3 maneiras que o ser humano pode se relacionar com Deus. O ser humano, de forma geral, se relaciona com Deus de 3 maneiras diferentes. A primeira maneira que o ser humano pode se relacionar com Deus é o que o Tim Keller chama de irreligiosidade. Esse modo de se relacionar com Deus é quando o homem, ele se vê como o seu próprio Salvador. Ele se vê como alguém que ele mesmo pode dar significado e propósito à sua vida. Ele se vê como alguém que ele mesmo determina para si aquilo que é certo, aquilo que é errado. É alguém que vive como se Deus não existisse. Como se Deus não fosse aquele que é o fundamento da verdade, aquele que é o Criador de todas as coisas, e por isso dá o significado e o propósito para tudo, e para todos, inclusive para o ser humano. Uma das características de alguém que vive assim, é que é uma pessoa que simplesmente não se arrepende de nada do que fez. Irreligião. Num outro extremo, o Tim Keller, ele descreve um estilo de vida religioso, né? Um religiosismo. Ao contrário da irreligião, o religioso não rejeita Deus. O religioso, ele crê em Deus, crê que Deus existe. Contudo, o religioso gasta a sua vida, as suas forças, para tentar obter a salvação mediante o seu próprio esforço. E assim, o religioso torna-se um escravo do seu desempenho moral. Ele se vê assim,
quando eu acerto, Deus me ama. Se eu errar, Deus não me ama. Deus não me aceita. E isso é um fardo para alguém que vive nesse legalismo, nesse religiosismo, né? Mas na verdade, tanto a religião quanto a irreligião são meios diferentes de o ser humano tentar salvar a si mesmo. São dois modos distintos em que o ser humano tenta encontrar salvação pelos seus próprios meios. Mas, no meio desses dois extremos opostos e que não é aquilo que nós, nem eu e você devemos viver, há um outro estilo de vida, uma outra maneira, que é a única maneira correta de se relacionar com Deus, que nem é a irreligião e também não é o religiosismo, o legalismo, mas é o Evangelho. No estilo de vida do Evangelho, o cristão, o crente, aquele que crê em Deus, não ignora a verdade de Deus, mas também não busca viver e se salvar por seus próprios méritos, pelo seu próprio desempenho. Diferente da irreligião e da religião, o Evangelho leva o homem a perceber que a sua natureza é caída, que ele é pecador, ele é falho, incapaz de salvar a si mesmo. Ele reconhece que não poderia alcançar a sua salvação por nada, a não ser por Cristo. Não há uma outra alternativa no Evangelho, só Jesus. O cristão, ele sabe que no Evangelho ele sempre deve se arrepender, diferente do irreligioso. Ele deve se arrepender das suas más obras, das suas práticas erradas, mas o cristão também se arrepende quando ele se arroga das suas boas obras e diz, eu sou bom, e aí depois ele percebe, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus porque Jesus me salvou e o Espírito Santo de Deus habita em mim, é Ele quem me leva a praticar as boas obras que Ele mesmo preparou antes da fundação do mundo. O Evangelho é libertador, porque tira o peso da religião, mas traz o compromisso com Deus, que a irreligião joga fora. Quando nós lemos esse texto, um dos assuntos que Paulo ele vai tratar na carta que ele envia para Tito, é algo muito parecido com esses dois extremos que vinham acontecendo ali. Tito era um cristão grego e parceiro de Paulo. Paulo chama Tito de filho, alguém amado por Paulo, e Tito estava ali pastoreando a igreja em Creta, Creta era uma ilha grega, e um dos problemas que Tito vinha enfrentando lá na igreja em Creta, e que precisava corrigir, é justamente que em primeiro lugar havia um grupo de pessoas que viviam um estilo de vida religioso, um religiosismo, e que não apenas viviam, mas insistiam que as outras pessoas também vivessem assim. Essas pessoas estavam tentando misturar práticas judaicas com o Evangelho da graça. Olha o que diz, Paulo diz, a palavra de Deus diz, lá em Tito capítulo 1, versículos 10 a 14. A gente consegue observar e ter uma noção dessa realidade. Vamos ler juntos? Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um desses cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas,
nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Está vendo que como a palavra de Deus, Paulo vai orientando a Tito para que ele tratasse dessa situação. Em contrapartida, havia um grupo de cristãos que estavam abusando da mensagem da graça, como se a graça, o evangelho, fosse uma liberdade para viver como se quer, transformando a mensagem da graça numa licenciosidade, numa irreligião, numa desculpa para viver uma vida incompatível com os princípios e valores do reino de Deus. É por isso que Paulo escreve no capítulo 2, versículos 11 a 15 assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, guardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade, do pecado, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine essas coisas, diz o versículo 15. Também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Você consegue perceber? Havia essas situações que estavam acontecendo ali no meio da igreja, um grupo tentando se salvar ali com práticas que eram estranhas ao evangelho, trazer práticas judaicas e insistir que as pessoas precisavam também praticar aquelas coisas para que fossem aceitas por Deus. Mas também havia um grupo que não estava preocupado em viver nos padrões do reino. Não estavam renegando as paixões do mundo. Não estavam renegando a iniquidade. E esse texto vem trazer justamente exortações para esses dois grupos de pessoas que estavam cometendo erros que algumas vezes eu e você também podemos cometer na nossa caminhada cristã. Porque apesar de vivermos o evangelho da graça em Jesus, algumas vezes na nossa caminhada de fé, nós flertamos com o religiosismo. Nós só nos vemos amados por Deus quando a nossa performance religiosa vai bem. E quando nós falhamos, muitas vezes, nós olhamos para nós como se Deus não nos amasse, como se Deus não nos quisesse por perto da sua presença. Mas também, na nossa caminhada cristã, nós flertamos com o irreligiosismo. E nós dizemos, que lei de Deus para quê? Que princípios e valores? Não, é graça. Eu posso viver a minha vida de qualquer maneira, eu posso praticar qualquer coisa, eu posso viver e praticar aquilo que o mundo pratica, que está tudo bem. Por isso que a palavra de Deus, refletimos a respeito desse assunto, é importante, porque Paulo vai instruir essa igreja, esses irmãos e a nós, nessa noite, essa palavra vem nos instruir para olharmos para o evangelho, para a obra de Cristo em nós, para aquilo que Jesus fez por nós, porque é o evangelho que corrige esses desvios na nossa caminhada e nos mostra qual é o estilo de vida, de que maneira nós devemos nos relacionar com Deus. É o evangelho que vai mostrar para nós qual é a moral do cristão, qual é a ética que o cristão deve viver. É o evangelho que vai mostrar o amor de Deus por nós e que Deus nos aceita e nos ama. Apesar de algumas vezes na nossa caminhada de fé nós tropeçarmos, mas o Espírito Santo vem e nos chama de volta e diz, vem filho, vem, vamos continuar caminhando, eu te amo. Praticamente
no centro do texto que nós lemos, praticamente no meio, nós olhamos justamente para o Evangelho. Olha o que diz o Evangelho. Sempre que você ouvir falar do Evangelho, o Evangelho não é qualquer coisa. O Evangelho é a obra de Cristo, é a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Jesus veio ao mundo, Ele encarnou, Ele se fez homem, Ele assumiu o meu e o seu lugar, viveu perfeitamente a vontade de Deus para poder nos substituir na cruz do Calvário, morrer no meu e no seu lugar para pagar o preço do nosso pecado. Mas ao terceiro dia ressuscitou, porque a sua obra, o seu sacrifício foi aceito pelo Pai. E isso significa que esse perdão foi conquistado, foi consumado. E agora Jesus, Ele está à destra de Deus reinando. E um dia voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja. Isso é o Evangelho. E quando nós olhamos para esses versículos 4 a 7, olha o que a palavra de Deus vai nos dizendo. Eu leio um versículo, a igreja o outro. Diz assim o 4. Mas quando se manifestou, Paulo, antes de lermos, Paulo fala assim, olha, nós também no passado éramos insensatos, éramos desobedientes, estávamos perdidos, éramos escravos de todo tipo de paixões e prazeres. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, a igreja. Que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Meu irmão, que maravilhoso, quando nós começamos a olhar para aquilo que Jesus fez, quando nós começamos a olhar para a obra de Cristo Jesus em nós e a fundamentar as nossas vidas em Jesus e na sua obra, nós começamos a perceber justamente o que esse texto diz. Nós também éramos insensatos, nós também estávamos perdidos, nós éramos desgarrados, a palavra de Deus que nós éramos desgarrados como ovelhas sem pastor. Mas, quando o amor de Deus se manifestou, quando o amor de Deus nos alcançou, tudo se fez novo. Nós começamos a perceber justamente isso, que a bondade de Deus se manifestou nas nossas vidas, e não apenas na vida dessa igreja. Quando nós começamos a perceber todas essas coisas, e a gente começa a reconhecer que não foi porque a gente fez alguma coisa que convenceu Deus de fazer tudo o que Ele já fez, mas foi por causa da sua bondade, foi por causa do seu amor, né? Marcelo começou a falar aqui dos atributos de Deus. Deus é amor, diz a palavra, é um atributo. Deus é amor, e há amor de Deus na sua justiça, há amor de Deus na sua correção, há amor de Deus na sua provisão. Isso é um atributo de Deus, mas o amor de Deus se manifestou de forma especial em Jesus Cristo. A palavra de Deus diz isso, que o amor de Deus se manifestou por nós quando Deus entregou Jesus para morrer no meu e no seu lugar, quando ainda éramos pecadores. Isso é o Evangelho da graça. Quando nós começamos a olhar para aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, a gente começa a perceber que foi pela misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor duram para sempre. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque Ele não nos julga segundo os nossos méritos. Ele não atribui a nós uma justiça segundo os nossos méritos, mas segundo os méritos de Jesus Cristo, aquele que é perfeito, aquele que é santo. Meu irmão, quando nós olhamos para o Evangelho, a gente começa a perceber que não foi porque nós somos dignos, não foi por nossas obras de justiça, mas essa salvação chegou a nós pelo lavar, diz o texto, pelo lavar do Espírito Santo.
A palavra de Deus diz que há um rio que brota do trono de Deus. Algumas vezes a palavra de Deus vai falando, a palavra de Deus falando às vezes de um rio que começa lá embaixo nos tornozelos e que vai subindo, O Espírito Santo de Deus que vai lavando as nossas vidas, que vai transformando, que vai mudando as nossas vidas, não apenas o nosso estereótipo, não apenas a nossa ética, mas o Espírito Santo vai nos transformando de dentro para fora. E a nossa ética, a nossa moral, não é porque queremos ser aceitos pelos outros, ser bem vistos pelos outros, mas porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e porque nós queremos agradar ao nosso Pai, ao Salvador das nossas vidas. Nós vamos olhando para o Evangelho, nós vamos percebendo todas essas coisas. Olha o que diz Gálatas, capítulo 3, versículos 13 e 14. Vamos ler juntos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Para que a bênção de Abraão chegasse a mim e a você, aos gentios, por meio de Jesus. Olha o que diz Colossenses, capítulo 2, versículos 13 e 15, vamos ler juntos mais uma vez. Colossenses 2, 13 e 15, do 13 ao 15. E quando meu irmão, aleluia, aleluia, é isso que Deus Ele vai fazendo nas nossas vidas, essa é a obra de Jesus por nós, é essa bondade de Deus, é essa graça que nos alcançou. E meu irmão e minha irmã, qual foi a última vez que você parou para refletir a respeito dessa graça na sua vida? Essa semana, estava conversando com a Giovana em casa, porque, esteja atento a isso, pai e mãe, porque às vezes, muitas vezes, nós vamos dando direção, ordens aos nossos filhos. Faça isso, você precisa ser assim, você precisa agir corretamente, Você precisa dar um bom testemunho, você precisa ser justo, você precisa ser honesto, tudo certo, perfeitamente. A questão é, qual é a motivação? Por que o adolescente cristão tem que ser diferente na sociedade? Por que ele não pode viver como adolescentes que não conhecem a Cristo? Muitas vezes para os adolescentes pode parecer que são apenas regras frias, como se Deus fosse um ditador, um imperador intransigente que diz assim, é só porque eu quero, e você tem que viver assim e acabou. Mas Deus não é um imperador intransigente, Deus é um pai amoroso, um pai amoroso. Nós precisamos convidar os nossos adolescentes, a nós mesmos, mas os nossos filhos, os nossos adolescentes, os nossos jovens, para olhar para o Evangelho, para a graça de Deus. E eu comecei a contar para a Giovana lá em casa como é que as nossas famílias foram transformadas pelo Evangelho, porque ela não sabia dessa história. E eu comecei a dizer para ela, minha filha, deixa eu te dizer uma coisa. O pai do meu pai
era alguém que tinha sérios problemas espirituais, não sabia nada de Deus. Sérios problemas espirituais. Deixa eu te contar uma coisa, minha filha. O pai da minha mãe também era alguém que não vivia diante do Senhor. Você consegue entender? Mas, minha filha, deixa eu te contar uma história. Alguns irmãos da nossa igreja, que ainda era muito pequenininha, começaram a fazer ali um evangelismo. Depois minha tia pode me corrigir se eu estiver errado. Mas um evangelismo, o meu tio que estava doente, meu tio Paulo, falou assim: convida os crentes para vir aqui. Chama os crentes para vir aqui. E o meu avô, que era muito resistente ao evangelho e aos crentes, por misericórdia ao filho que estava doente, deixou. Ah, meu irmão, foi a porta de entrada, a palavra pregada, o Espírito Santo foi agindo naquela família, e aquela família foi alcançada por Deus. E eu comecei a dizer para ela: minha filha, se não fosse a graça de Deus alcançar a nossa casa, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos tendo experiências com Deus, nós não estaríamos conhecendo a Jesus, mas essa graça, esse Deus maravilhoso alcançou a nossa família. É o Evangelho. Meu irmão, essa também é a sua experiência. Esse Evangelho alcançou você, esse Deus que é tão amoroso e gracioso alcançou a sua vida. E nós precisamos olhar para essas realidades, porque quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós olhamos para a bondade de Deus nas nossas vidas, nós não tentaremos viver religiosamente dizendo: eu vou fazer para ser aceito por Deus. Eu vou tentar ser bom para ser aceito por Deus. Deus só me ama se eu for bom. A gente vai reconhecer que Deus é tão maravilhoso, que tudo aquilo que a gente deseja fazer, todas as práticas de boas obras que nós queremos e desejamos buscar, é simplesmente por gratidão alegre a um Deus gracioso. Você entendeu, adolescente? Você não é diferente porque é uma regra, mas porque o amor de Deus alcançou você, porque a graça de Deus alcançou você. Jovem, ancião, cada um de nós, nós precisamos de uma experiência com essa graça, de uma experiência profunda com essa graça que nos salva, com essa graça que nos alcança, que transforma as nossas vidas, mas nós precisamos de uma experiência mais profunda com essa graça, que transforme o nosso viver, não apenas nos salve, mas também nos transforme. Paulo começa a dizer assim, lá nos versículos 1 a 3, diz assim: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacificadores, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Quanta instrução! Paulo vai dizendo: olha, sejam obedientes, cumpram as leis do país que você está inserido. O que Paulo está dizendo aqui é, não é para você ser obediente às autoridades, quando as autoridades te dão ordens que são condenáveis por Deus. Porque muitas vezes governos dão ordens que são condenáveis por Deus. E entre ordens condenáveis de um governo e ordens santas de Deus, a quem o crente deve obedecer? Ao Senhor. Mas o crente precisa ser obediente, pronto para toda boa obra, diz o texto. Ou seja, sejam cooperativos, vivam as suas vidas, buscando o bem da sociedade. Lembra da semana passada? A nossa cidadania celestial não nos isenta das nossas responsabilidades como residentes passageiros nessa terra. O Senhor nos chama, nos envia para sermos bênçãos aqui. Não sejam difamadores, sejam cordiais.
Sejam pacíficos, corteses. Sejam cordiais com os que não conhecem a Cristo, com aqueles que ainda não tiveram uma experiência com a graça, como você já teve. Essa graça que nos salva, ela também precisa nos transformar. Nós também precisamos de uma experiência com a graça de Deus, que seja verdadeira, que seja real, que nos transforme diariamente. No capítulo 2, versículo 12, a palavra de Deus diz que essa graça nos educa, que essa graça nos corrige, para que a impiedade e as coisas desse mundo sejam renegadas, né? Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Meu irmão, é interessante que quando o verbo que Paulo usa aqui, quando vai falar que renegadas a impiedade, né, a graça nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões desse mundo, o conceito aqui é, isso é um assunto encerrado. Está decidido. A impiedade aqui é desobediência a Deus. Isso é impiedade. Vem a palavra ímpio, né? Ímpio e impiedade são termos correlatos, né? Impiedade tem a ver com desobediência a Deus. E o conceito aqui, isso tá resolvido na vida de alguém que teve uma experiência com a graça. Assunto resolvido. Impiedade renegada. Paixões mundanas renegadas. Assunto resolvido. Está definido. Porque a graça nos alcançou. Não há lugar para flerte com a impiedade, não há lugar de prazer no pecado. E sabe por que esse conceito de um assunto encerrado em relação à impiedade e às paixões mundanas renegadas? Porque uma experiência verdadeira com a graça nos leva a olhar para a cruz. Lá no versículo 14 do capítulo 2, Paulo diz assim, depois de falar que as paixões, a impiedade deveriam ser renegadas, falando a respeito de Cristo, Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e nos purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Está decidido, está definido da vida de alguém que foi encontrado pela graça, porque o Evangelho nos faz olhar para a cruz, e não há como olhar para aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, e não reconhecer, e não dar o devido valor ao sacrifício de Jesus na cruz. O Evangelho nos faz olhar para a cruz e dar o devido valor. O meu Senhor, o meu Salvador, se entregou por mim. O meu Senhor, o meu Jesus, o perfeito, o justo, o santo, morreu no meu lugar. Aquele que é santo se fez maldito para pagar o preço do meu pecado. Está definido. Impiedade, iniquidade, pecado, paixões mundanas, renegadas, porque a graça de Jesus alcançou minha vida, e Ele me fez templo do Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, em João capítulo 20, versículos 21 a 22, Jesus diz assim aos seus discípulos, Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Amanhã é segunda-feira. E você estará com a sua família, estará
no seu trabalho, estará nos seus afazeres. E Deus te envia a esses lugares para dar uma demonstração da graça de Jesus. Talvez a única evidência, porque Paulo está falando aqui desse relacionamento desses irmãos também com pessoas que não conheciam a Cristo. Olha, nós também não éramos, né? Nós éramos insensatos, porque não conhecíamos a Cristo. Meu irmão, talvez a única evidência que pessoas que não conhecem a Cristo podem ter de Deus é a sua vida piedosa. Talvez a única evidência de Deus seja a sua obediência a Deus, demonstrando que Deus é real, que Ele está agindo na sua vida. Talvez sejam as suas boas práticas, aquilo que vai demonstrar para os outros como Deus é bom. Mas as boas obras, elas não se fazem apenas no contexto da igreja. Muitas vezes nós associamos as boas obras apenas aos ministérios que estamos envolvidos, né? Nós estamos atuando, estamos trabalhando. Olha, eu estava aqui no sábado, estava envolvido ali na feira de missões, boas obras. Mas as boas obras também são praticadas em meio às pessoas que não conhecem a Jesus. Quando damos um bom testemunho, quando ajudamos alguém que precisa de um socorro, né? Quando temos atitudes que apontam para a presença de Deus em nós, quando não defraudamos os nossos empregadores, quando não tentamos fazer com as nossas justiça com as nossas próprias mãos no nosso trabalho, quando somos um exemplo de ética e moral na nossa escola, tudo isso são práticas de boas obras que evidenciam o agir de Deus e a graça de Deus nas nossas vidas. Então a minha palavra para você, a palavra de Deus para nós nessa noite é: a graça te alcançou, mas essa graça precisa transformar o seu viver e precisa levar a cada um de nós a fazer a diferença aonde vamos, aonde estivermos. Então vá, meu irmão, vá amanhã para o seu trabalho, lembrando que você é um alvo dessa graça, um beneficiário dessa graça, mas também é um dispenseiro dela, um dispenseiro da graça de Jesus.